Quero saudar os meus irmãos e as minhas irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que estamos contentes, eu estou feliz em estar aqui para pregar a palavra de Deus para vocês, dando boas-vindas a vocês. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento precioso, Senhor, que estamos aqui juntos pela fé em Jesus Cristo, invocando, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, de tantos quantos ouvirem esse culto e essa pregação, Senhor Deus. Alcança cada vida, Senhor. Alcança o nosso país, as nossas autoridades. Vem, Senhor Deus, fazendo justiça nessa terra, ó Deus, especialmente em favor daqueles que mais necessitam nesse momento, ó Deus. Idosos, enfermos, crianças, presidiários, pessoas hospitalizadas, pessoas nos asilos, pessoas desempregadas, meu Senhor, e tantas outras. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, amados e amadas do Senhor Jesus, quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está aqui no livro de Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 25, é a história do bom samaritano, que nós queremos compartilhar algumas coisas com vocês. O texto bíblico diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha uma necessidade, um vazio, e ele precisava saber, ter certeza da vida eterna. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Ele era um conhecedor da palavra de Deus. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo, passou de longe. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar.
Jesus disse: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. História bonita, conhecida da maior parte dos irmãos das nossas igrejas, não é? Eu quero conversar com vocês sobre este homem, doutor da lei. Quero falar também do samaritano, da atitude do samaritano. E este é o fato da Bíblia, palavra de Deus. Mas vamos começar conversando com vocês com o fato da vida. Um fato ocorrido recentemente. Portanto, acredito que esteja na memória dos irmãos e das irmãs. Os meios de comunicação noticiaram muito este fato. E tem aqui um texto de Marlise Matos, que fala sobre aquela menina lá de Vila Velha, lá no Espírito Santo, que foi violentada. Eu estava num processo de violência sexual já há 4 anos, e ela se engravidou. E eu fiquei muito pensativo nessa situação. A primeira coisa que se observa é que, primeira atrocidade número 1, violar sexualmente uma menininha de 6 anos. 6 anos. Atrocidade número 2, continuar violentando sexualmente uma menininha de 6 aos 10 anos. 4 anos nesse processo de violência. Atrocidade número 3, engravidar uma menina de 10 anos. Atrocidade número 4, ter que esperar a justiça brasileira autorizar o aborto legal previsto em lei. Que espera? É alguém que está no caminho, agonizando, parecido com o cara da parábola que Jesus contou. Atrocidade número 5, ter que passar pela revitimização, narrando essa história triste, uma história grotesca, uma história violenta, macabra, para todas as instituições por onde essa menina de 10 anos passou. O que, na verdade, deveria circular em absoluto sigilo. Esse era o protocolo. Mas a menina foi colocada no caminho, foi assaltada pelos criminosos e largada lá. E aí a atrocidade número 6, uma ministra de Estado encaminhar sua equipe ao domicílio dessa criança para convencê-la a não abortar. Não abortar. Oferecer toda uma equipe de acompanhamento para que essa menina não abortasse. Convenceu os avós dessa menina ao não abortamento, porque a história não fala do pai nem da mãe dela. Mas, irmãos, vem a atrocidade número 7, um hospital universitário de referência em abortamento legal em Vitória, no Espírito Santo, negar o atendimento a meninas de 10 anos. Talvez com medo da represália dos religiosos, dos políticos locais, mas recusar o atendimento à menina, e a menina fica na estrada da vida. Com esse sujeito aqui da parábola do bom samaritano.
como se não bastasse, vem a atrocidade número 8. A menina e sua avó serem obrigadas a viajar ou a viajarem mais de 2.000 quilômetros para realizar o procedimento com segurança no hospital de Recife, em Pernambuco. Nós estamos falando do bom samaritano, nós estamos falando de um homem que está caído, semi-morto, e estamos falando de um fato da vida, uma menina que também está jogada na estrada, sofrendo fisicamente, sofrendo profundamente uma dor emocional de arrasar, passando por esses vexames todos. Atrocidade número 9, elas precisarem entrar no hospital escondidas no porta-malas de um carro, porque fundamentalistas as aguardavam na portaria. Meus irmãos e minhas irmãs, parece que nós estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade. A cada ano que passa, as atrocidades. A equipe que está aí para cancelar as pessoas, para deletar as pessoas, para excluir, para matar, esse grupo de pessoas que está crescendo. A maldade é generalizada por todos os cantos. Você vê a maldade? Atrocidade número 10, fundamentalistas religiosos com apoio de fundamentalistas parlamentares gritarem assassina para uma menina estuprada dos 6 aos 10 anos de idade. Irmãos, eu vi pessoas de cabelo branco, mulheres, eu vi mulheres nunca deveriam estar lá, mas estavam lá gritando assassina. Esse é o espírito de fariseu, de farisaísmo, farisaico, que é cruel, tem maldade no coração. Mas essa menina está caída, ela está ensanguentada, geme o corpo, geme a alma dela. E uma cretina fundamentalista e criminosa publica o nome e o endereço da criança no Twitter. Meus irmãos, o artigo 17 e o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, esses 2 artigos dizem que a criança tem que ser preservada, tem que se guardar a identidade da criança, tem que dar toda a proteção do Estado para essa criança. Uma mulher criminosa, com tornozeleira na perna, vai publicar o nome e o endereço do hospital. Mas como se não bastasse, atrocidade número 12, os fundamentalistas ficam orando na portaria do hospital, pedindo que o procedimento não se realize. Há uma loucura, há uma maldade, isso está tudo muito longe do Evangelho de Jesus Cristo. Está muito longe da boa notícia de salvação. As pessoas agarrando o diretor do hospital para não deixar o diretor do hospital entrar no hospital. E o pior é que elas se dizem nossas irmãs, nossos irmãos na fé. Mas esse não é o meu comportamento. Acredito que não é o comportamento dos irmãos, das irmãs que estão me ouvindo.
não é o comportamento da igreja metodista. Nós não aceitamos, repudiamos todo espírito de violência. E a atrocidade número 13, acordamos no dia seguinte, e todas essas 12 atrocidades anteriores, e seguimos nossas vidas normalmente. Quase como se elas não estivessem acontecendo nesse minuto, agora também, que a cada hora no Brasil 4 meninas são estupradas, a cada hora no Brasil 6 mulheres são mortas, vítimas de feminicídios, e a gente continua a vida, e a desgraça, a miséria continua aí, e os fariseus de plantão estão nas portas dos hospitais para protestarem. São os moralistas, os puristas. Mas lá no Recife, tinha um bom samaritano. Lá no Recife, além da equipe médica, dos profissionais de saúde, que fizeram um atendimento brilhante, extraordinário, nós agradecemos o movimento feminista, os movimentos feministas do Recife, que deram apoio, que estiveram honrando essa criança, abençoando a vida dessa criança. Então, o que é o fariseu? Quando esse camarada que pergunta a Jesus o que é que eu devo fazer, é que ele estava vazio. O fariseu é uma pessoa vazia, é um perfeccionista, é um egoísta, individualista. Quando ele faz essa pergunta, ele está entendendo que ele estava... Nós entendemos que ele estava esperando que Jesus dissesse: o seu próximo é a sua família, são as pessoas lá da sua congregação, os seus amigos, os seus vizinhos, as pessoas mais próximas de você, os amigos de trabalho. Sim, irmãos e irmãs, o doutor da lei esperava uma resposta que satisfizesse a sua espiritualidade hipócrita, vazias de relacionamentos, só com as pessoas boas. Ele queria relacionamentos, mas com pessoas boas, de prestígios, pessoas cultas e interessantes, que estavam ao seu redor, que fossem do seu grupo, que lessem na mesma cartilha dele, que fossem do mesmo partido dele, da mesma religião dele. Ele esperava isso. O próximo do fariseu deveria ser alguém que defendesse a ideologia e orientação sexual que ele defendia. Alguém que se aliasse com ele para projetarem defeitos e coisas ruins nos outros. Esse tipo de fariseu está sempre querendo cancelar o outro, está sempre querendo destruir o outro. Estão sempre moendo a reputação dos adversários, legitimando atos de dominação social, de política, de gênero, de etnia e cultural, limitando direitos para manterem privilégios religiosos, políticos, sociais. Esse doutor da lei é alguém que está vazio, em crise de identidade, está procurando pessoas iguais a ele, com a única visão de mundo, capazes de deletarem e excluírem os que pensam diferentes dele.
Meus irmãos e minhas irmãs, para o fariseu, aqueles e aquelas que fugiam dos seus padrões, e crenças pessoais, não eram dignas da sua humanidade. Pessoas como ele tendem a desqualificar o outro na tentativa de minimizar o sofrimento provocado pela angústia da miséria alheia, a angústia provocada pela miséria dos outros. Ele não quer acabar com a miséria dos outros, ele quer acabar com os outros. Desse modo, procuram ficar com o prazer e transferir o desprazer para o outro. O outro que está caído à beira do caminho é um obstáculo às suas satisfações pessoais, do egoísmo farisaico. E a gente percebe facilmente isso quando a gente anda pela cidade, no shopping center, nos cinemas, nos teatros, nas igrejas também. A gente percebe esse distanciamento do fariseu. Dois representantes da religião judaica, um sacerdote e um levita, passam de longe do moribundo, do assaltado, do ensanguentado, passam de longe, vão embora. Eles não podiam chegar atrasados na cerimônia lá da igreja, da sinagoga, do templo. Não. Eles tinham um compromisso com Deus. Mais importante era o horário para eles do que pararem ali para atender a essa pessoa. O fariseu acha que Deus, quando fez de maneira melhor. Por causa desse falso entendimento, ele acredita que Deus o ama mais do que as outras pessoas. Ele acha que o amor de Deus tem uma hierarquia, que ele é o amado de Deus, em detrimento dos outros, em razão das outras pessoas. Ele é o querido de Deus, só ele. Sempre acha que merece, por suas declarações de fé, o melhor dessa terra. O melhor carro tem que ser o dele. Os outros não podem ter o melhor carro. Ele pode andar de avião, mas os outros não podem andar de avião. Esse é o pensamento do fariseu. Ele acredita somente nos seus esforços, acredita que veio ao mundo para ser servido, acredita que nunca perderá a salvação, acredita que pode julgar e anular as pessoas que considera indesejáveis, inúteis. Nós vivemos nesse meio, nessa mistura difícil da vida. É um impertinente fariseu. Não acredita que todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Que Deus é o único Pai, o Pai de todos e de todas. Independentemente da cor da pele, do jeito dos olhos, independentemente da política, da religião. Aliás, esse Deus é Deus do macumbeiro, é Deus do ateu, é Deus do oriental, do ocidental. Deus é um só. E o Filho dele, Jesus Cristo, veio ao mundo e amou o mundo todo de tal maneira que Deus se deu na cruz, morreu na cruz, para nos salvar e nos libertar. Não é só o fariseu, não. A imagem e semelhança de Deus está em mim,
está em você, está naquela pessoa que está lá na rua, está lá no presídio com aquelas pessoas todas, está dentro dos hospitais com os hospitalizados, está na vida dos médicos, dos cientistas, dos pesquisadores. A graça de Deus se estende sobre todos os homens e mulheres, independentemente de você querer ou não. A graça é de Deus e não é nossa. E é Deus quem distribui os dons espirituais, é Deus quem distribui o seu amor, as suas habilidades, os seus talentos. Ele acha que não pode estar no meio dessa gentalha que esse mundo tem. Quem sou eu para parar e acalentar e acolher alguém que está sofrendo? E isso é muito triste, que nós presenciamos isso nos noticiários da mídia todos os dias. E agora, ultimamente, o caso que eu acabei de citar. Os nossos caminhos, meus irmãos e minhas irmãs, estão cheios de pessoas que foram roubadas. Roubaram delas a segurança pública, a escola, o hospital, o emprego. Roubaram delas a família, a saúde, a dignidade, a autoestima. As pessoas estão caídas nos caminhos das nossas vidas. As pessoas estão à beira do caminho. E o choro delas incomoda os levitas e sacerdotes da atualidade. Eles se justificam com falsos conceitos teológicos. E os que estão à margem do caminho se transformam em adversários perigosos. Os que estão à margem do caminho, os que estão nos caminhos, são rotulados de imprestáveis, como aquele grupo na porta do hospital chamando a menina de assassina, menina de 10 anos. Tomaram deles até o direito à vida. São os adversários. Como adversários, estão rotulados. Eu fico pensando, irmãos e irmãs, no auxílio emergencial. 680 mil servidores municipais, estaduais, federais, meteram a mão no dinheiro, irmãos. 680 mil, bilhões de reais. Eu fico pensando, irmãos, esse dinheiro que era para tirar as pessoas da rua, da miséria, do sofrimento, da esmola. Fico pensando como estamos cercados de fariseus, servidores fantasmas, servidores que nunca foram nas assembleias legislativas dos nossos estados, servidores no exterior, ganhando 23 mil reais, servidores da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, morando em Resende, morando em São Paulo, morando em Minas Gerais. Eu fico muito pensativo, irmãos, com essa história de Jesus. Eu fico pensativo quando eu vejo governadores e secretários de saúde estaduais roubarem o dinheiro dos respiradores e as pessoas morrendo nas UTIs sem respiradores, sem medicamentos, sem insumos. E se encontra 6 milhões de reais no apartamento do secretário de saúde.
é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. E nós somos sal da terra. Nós temos que temperar esse mundo. Nós somos luz do mundo. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela bênção de estarmos pregando a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa encontrar, ó Deus, como se fosse um refúgio em cada coração, entrando na vida dos irmãos e das irmãs, e trazendo, ó Deus, despertamento, trazendo consolo, trazendo força, motivação, Senhor. Em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos aqueles que estão enfermos, enfermas, toma nas Tuas mãos, ó Deus, cada família representada aqui durante esse culto, ó Deus. Que os Teus anjos possam tocar em cada pessoa e que a paz, a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, Salvador e Senhor das nossas vidas, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós aqui, sobre todo o Brasil, sobre toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.